A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos concluindo as nossas leituras no Evangelho segundo escreveu João, tá? Nós vamos ler os capítulos 20 e 21. Lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. Quando o João fala isso, o discípulo a quem Jesus amava, ele está se referindo a ele mesmo, tá? E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procurais? E ela, supondo ele ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre, e recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Ao cair da tarde, naquele dia, no primeiro dia da semana, trancadas as portas de onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos ao lado e alegraram-se, porquanto os discípulos, ao ver o Senhor, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e se lhe retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos e o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Capítulo 21 agora, meus amados irmãos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam eles: não.
Então disse-lhe Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque ele havia se despido, e lançou-o no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase uns 200 côvados, ou seja, 100 metros, né? E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima e peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei-me alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestara aos discípulos depois de ressuscitar dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu de ter dito pela terceira vez: tu me amavas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu cingias a ti mesmo e andavas para onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levar para onde não queres. Disse isto para significar com o gênero de morte que Pedro havia de glorificar a Deus. Depois, assim de falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos, dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas fossem relatadas uma por uma, creio que no mundo inteiro caberiam os livros. Creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, meus irmãos, terminamos aqui a nossa leitura em João. Os irmãos, nos perdoem aí o barulho de fundo, porque felizmente mexe aqui é condomínio, sempre está mexendo nos apartamentos. Mas o que importa é que nós concluímos mais um objetivo aqui, o Evangelho segundo escreveu João. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu like, para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, possam também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.